Identidade, autoimagem e reputação são indispensáveis para as contratações e para o impacto profissional. Chegou a hora de discutir a importância do posicionamento executivo e como desenvolvê-lo em benefício da carreira feminina. E ninguém melhor para falar sobre este tema com elas que já estão aqui. Deixa eu ficar aqui para vocês verem todas elas, lindas. Tatiana Cerezer, Mariana Passos, Guadalupe Nascimento, Stephanie Zalkman e Márcia Takakura. Sejam muito bem-vindas. Tatiana, é com você. Isa, pela apresentação. Vamos quebrar tudo, né? Porque o painel anterior, né, foi extraordinário. A ideia é a gente fazer uma movimentação diferente, então eu me apresento e todas se apresentam. Depois, Mariana, que é especializadíssima em reputação e imagem, vai dar uma breve palestra para nós e depois a gente começa a discutir. Bem, eu estou vestindo um rosa baby, combinando com as minhas unhas rosa baby. Tenho 1,58 m sem roubar. Eu falo que eu tenho 1,60 m, mas 1,58 m. Estou vestindo uma calça preta e sou loira, cabelos um pouco abaixo dos ombros e tenho olhos grandes. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Mariana Passos, sou consultora de carreira, apoio profissionais ao longo das carreiras deles aí em diversos momentos. Sou castanho escuro, meu cabelo, tenho 1,57 m, eu também roubo para 1,60 m, redondo para cima. Estou usando um vestido preto e um colar turquesa. E estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Simone, pelo convite, Tati, por fazer a ponte. Bem-vindo aí a todos aqui ao nosso painel. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Guadalupe Nascimento. Eu sou mulher, cis, tenho cabelos ondulados na altura dos ombros, com luzes. Estou vestida com um vestido longo, bem colorido, nos tons de laranja, marrom e azul e bege. Eu sou diretora de controles internos e também sou conselheira da Sou Segura e estou muito feliz com a presença de vocês hoje no nosso painel. Boa tarde, eu sou a Stephanie Zalkman, eu sou loira, de cabelo na altura do peito, tenho olhos claros, meço 1,58 e meio, vou deixar bem claro que é 1,58 e meio de verdade, tá? Eu estou vestindo um vestido preto, mais tubinho, e um escarpão preto de salto alto. Eu sou diretora técnica e de operações da Wiscorpit, uma corretora de seguros. Eu estou no mercado já há 17 anos. Eu sou formada em Direito, formada em Contabilidade e Finanças, fiz MBA na França e estou nesse mercado já há bastante tempo e amo tudo que a gente tem e o que a gente oferece. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Márcia Takakura, eu sou japonesa, tenho cabelo comprido, preto, tenho 1,60 m, estou me achando super alta aqui nesse painel. Eu estou no mercado já faz 11 anos, né? E adoro o mercado, fiquei super grata por ter sido convidada para participar desse painel e bem-vindo a todos aqui. Obrigada, mulheres superpoderosas. Nos bastidores, estávamos falando com Mariana que existe uma névoa, né, algo misterioso que a gente precisa descobrir o que é entre você ter a imagem percebida, ser líder e ser reconhecida. Mariana, explica para nós, né, como a gente chega ao poder, qual é o segredo de tudo da imagem. Obrigada, Tati. Muito bom, pessoal. Vou ficar aqui em pé para compartilhar com vocês alguns slides que eu preparei. São poucos slides, mas acho que ficam algumas dicas úteis aí para vocês visualizarem. Quando a gente fala de posicionamento de mulher executiva, né, eu fiz 24 anos de carreira como uma executiva. Então, vim da área de marketing, fiz uma primeira profissão antes de fazer uma mudança e começar a atuar como consultora de carreira. Então, eu vou usar um pouco da minha experiência como executiva que fui e um pouco do lado de cá, que eu estou agora do outro lado do balcão, apoiando profissionais ao longo das carreiras deles, né? Eu escolhi a gente falar de presença executiva, e é essa coisa meio
mística, meio nebulosa, né, que a Tati se refere, é justamente porque quando a gente fala de presença executiva, fica uma coisa no ar que é o que é isso, né? Do que a gente está falando. E, para isso, eu vou começar com 3 historinhas. Então, eu vou contar primeiro uma história de um profissional que era super sério, super competente, né? Tinha boas entregas, mas ele não crescia na empresa, ou crescia de uma certa forma mais vagarosa do que ele esperava. Quando ele ia para as sessões de feedback, todo final de ano, né, ou a cada 6 meses, estava tudo bem, né? Putz, as suas entregas são ótimas, etc. Mas tinha alguma coisa que fazia com que ele não fosse reconhecido nos momentos de promoção, né, nos momentos aí onde ele sentia que ele estava pronto para fazer essa nova vaga. Muito bem, esse mesmo profissional um dia ficou desempregado, né? Acontece na vida de todo mundo, em algum momento a gente, né, por opção própria ou por algum desligamento, a gente se encontra aí procurando um novo emprego, e esse profissional ia nas entrevistas e não emplacava, né? Apesar de ter um super bom currículo, né, de ter ali um monte de entregas e tudo mais, faltava alguma coisa que parecia que, né, não emplacava. O que estava acontecendo? E tem uma outra história, que podia ser esse mesmo executivo que depois resolveu empreender, ou pode ser um outro profissional. Opa! Essa pessoa resolveu empreender, né? Tinha muita experiência da profissão anterior, conhecia muito daquele ofício que ele estava oferecendo como consultor, mas, quando ele recebia os clientes, ou ele não recebia clientes, ou seja, tinha poucas indicações de clientes, ou, quando ele recebia os clientes, ele não conseguia fechar as propostas, né? E aí ele começa a falar, putz, né, o mercado será que está parado? O que será? Então, um pouco dessa coisa meio nebulosa do que está acontecendo, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de presença executiva, né? Ou presença profissional. Ou a gente está falando de impacto. Então, não basta a gente ter todo o conhecimento, toda a experiência, né, ser super comprometido, ter boas entregas. Muitas vezes falta algo a mais que a gente chama, né, eu coloquei em inglês, porque essa aqui é a frase que a gente ouve muito quando a gente fala de presença executiva, é esse elo perdido, né, entre a performance e o sucesso. Às vezes eu tenho performance, mas eu não tenho sucesso na minha carreira do ponto de vista de crescimento, né? Ou de atingimento daquele lugar, daquele destino que eu quero chegar. E aí, a Época fez uma pesquisa, divulgou uma pesquisa, isso aqui é de 2019, dizendo, olha lá, que 36% dos profissionais de alto desempenho eles não conseguem chegar, né, não são considerados em promoções, em contratações, apesar de serem profissionais de alto desempenho, né? E aí você fala, putz, o que está acontecendo? E aí a gente está falando, na verdade, né, tem esse nome bonito, presença executiva, a gente está falando de impacto, né? E aí eu tenho certeza que cada um de vocês, né, pensando nas próprias experiências ou outros profissionais que vocês conhecem, né, e seja na vida profissional, ou seja na vida pessoal, algumas vezes existem pessoas que têm mais impacto, que conseguem causar uma impressão, né, de mais impacto do que outras, né? Apesar de, muitas vezes, terem um histórico, uma sabedoria, etc. É esse algo mais aí que a Tati me perguntou e que a gente estava conversando lá nos bastidores, quando a gente preparou esse painel aqui para vocês. E aí eu escolhi a Miranda. Quem aqui conhece a Miranda? Quem assistiu O Diabo Veste Prada? Boa! Eu gosto sempre, quando eu falo de presença executiva, eu sempre penso na Miranda, né? Eu acho que ela é o nosso exemplo para esse dia aqui, para essa conversa, e também é o nosso anti-exemplo. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas a Miranda, sem dúvida, não tem jeito, ninguém aqui vai discordar de mim, ela tem muito impacto, né? Então, a Miranda era uma alta executiva, editora-chefe da Vogue no filme, né? O Diabo Veste Prada. Quem não assistiu, recomendo. É um filme, acho que antigo, já tem uns 15 anos, eu acho, esse filme. Mas é divertido, acho que vale a pena. E também a gente falando aqui de presença executiva, vale a pena para ilustrar
do que eu estou falando, né? Então, ela era essa alta executiva, super competente, né? Com uma postura, um olhar de autoconfiança, né? Exigente pra caramba, e daí um monte de outras coisas que no filme vocês vão entender. Mas ela, sem dúvida nenhuma, tinha essa presença, né? Dicas, Mariana, fala na vida real, na vida prática, né? Porque Miranda é filme, etc. Na vida prática, gente, são pessoas que se destacam no ambiente. Sabe quando você entra numa reunião e tem um monte de gente, você começa a prestar atenção na reunião, e dali a pouco tem alguém que seu olhar fica um pouco magnetizado, assim, né? Olhando para essa pessoa, e ela tem algo. Não precisa ser o cargo mais alto que está na reunião, né? Não necessariamente. É aquela pessoa que fala pouco, ou às vezes fala muito, mas quando fala, todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo presta atenção. Tem um carisma, o tal do carisma, né? Que a gente fala, putz, tem gente que nasce assim com esse carisma, tem gente que não. Mais para frente a gente vai ver que dá para a gente também, né, usar algumas técnicas para desenvolver isso. Ela influencia os outros. Então, no nosso inconsciente coletivo, influência é meio visto como manipulação, né? A gente acha que influência não é uma coisa legal. Mas se eu trabalho numa empresa e eu tenho uma visão para a empresa de como crescer aquele negócio, e para isso eu quero, né, fazer um projeto, ou eu quero fazer um investimento, é importante que eu consiga influenciar as outras áreas, as outras pessoas, eventualmente o meu gestor, para que ele coloque, né, em vista naquela direção, o conselho, né? Em geral, as pessoas que têm presença executiva tendem a ter uma influência um pouco maior. Ah, mas é uma argumentação só? Não é só uma argumentação, né? Muitas vezes, eu mesma cansei de ir com uma argumentação super perfeita e não aprovei o que eu precisava aprovar, né? Outras coisas, em geral, são pessoas que são serenas, são confiantes. Miranda, super confiante, né? Ela tocava o terror lá, vocês vão ver no filme, mas ela era serena, parecia que estava tudo, que ela estava fazendo a coisa mais correta e etc., né? Credibilidade, uma boa linguagem corporal, em geral, né? Poucos vícios de linguagem, depois a gente vai falar disso, poucos cacoetes, etc. Então, essa pessoa que tem uma postura que a gente olha e fala, interessante, né? E aí eu brinquei aqui, a gente admira essas pessoas, às vezes a gente inveja essas pessoas, né? Mas são essas pessoas que aí, cada um de vocês, eu quero que vocês pensem, quem na carreira de vocês, ao longo da carreira de vocês, né, tinha esses elementos aqui que eu vou trazendo. Muito bem. Tá bom, mas então como é que a gente faz, né, para cuidar disso, para eventualmente desenvolver? Tem técnica, tem estratégia? Né, e tem. E aí eu estava escutando o painel anterior e muitas falando sobre autoconhecimento, né? Tudo começa no autoconhecimento. Então, tudo começa no que a gente chama de imagem, né? A imagem que eu tenho e a imagem que eu projeto, né? E aí eu queria trazer para vocês 4 elementos interessantes, que são 4 formas de olhar imagem. Tem a autoimagem real, né? Que é como eu me percebo, né? Que é como eu sou, né? Depois, que é como eu me vejo. Então, por exemplo, eu vou usar um exemplo. Mariana Passos, aqui eu me vejo uma pessoa, nas primeiras interações, tímida. Eu me vejo, me sinto até no corpo, né? Quando eu faço uma primeira interação com alguém, eu me sinto bem tímida. Muito bem. A autoimagem ideal é como a gente gostaria de se ver. Então, eu gostaria de ser essa pessoa que chega, né? Super, nada reservada, nada tímida, etc., né? Aí a gente vai para o que a gente chama de autoimagem social, que é como a gente acredita que os outros nos veem, né? E aí eu acho que as pessoas sentem que eu sou muito reservada. Essa é a minha impressão. Mas tem a autoimagem social ideal, que é como eu gostaria que os outros me vissem. E aí, com autoconhecimento, sabe o que eu aprendi? Que as pessoas não me percebem tímidas. Elas me percebem, sabe assim, já ouvi várias vezes, tipo, Mari, quando eu te conheci a primeira vez, eu achei que você era um entojo. E eu estou tímida.
né? E a pessoa fala, puta mesmo, ela não fala com a gente, não olha, não sei, né? Isso eu aprendi tem uns 20 anos, né? E aí fui trabalhando, talvez hoje em dia eu não esteja... Depois a Tati vai falar, porque a Tati me conheceu mais recentemente. Então, acho que é interessante a gente pensar nessa nossa imagem, como a gente se percebe, né? Que imagem a gente acha que a gente projeta e que imagem que, de fato, a gente está projetando para as outras pessoas, né? E aí, avançando aqui, quando a gente fala de autoimagem, né, é muito importante que a gente vá atrás de feedback. Nem sempre... Eu precisei escutar que as pessoas diziam, Mari, você, no começo, parece intragável, né? Reservada, desinteressada do outro, etc. Justamente para eu começar a trabalhar isso, né? E aí, vou falar uma coisa aqui que parece óbvia, mas não é muito óbvia, porque, na prática, a gente, às vezes, não faz muito, que é como é que a gente vai buscar, né, conhecimento sobre que imagem que a gente transmite. E aí, a primeira coisa é pedir feedback específico. Porque uma coisa é quando eu vou lá naquela rodada de feedback anual, etc., né, ou 360, que eles listam lá todas as competências que a empresa espera da gente, e eu recebo um feedback ali mais generalista. Ou não, ou eu posso ir perguntar. Posso perguntar para as pessoas que entram nas reuniões comigo, para as pessoas que interagem comigo, como é que elas me percebem nesse quesito, naquele quesito, né? Eu tenho uma postura um pouco... Eu falo que eu, às vezes, sou muito curvada, assim. Então, eu tenho pessoas que eu falo, né? Tipo, eu estou sempre atenta para cuidar da postura. Eu faço isso, né? Me avisa quando eu estiver corcunda, eu brinco, né? Então, pedir, né? A gente dá a liberdade para o outro falar sobre um ponto nosso que a gente já quer aprender sobre ele, é muito importante, porque, às vezes, a pessoa não se sente à vontade para falar, né? Agora, se a gente pede para ela falar, porque para a gente é interessante, então, a primeira coisa é a coisa do pedir o feedback específico sobre aquilo que eu quero melhorar. Um cliente meu ontem falava, putz, eu fui para uma reunião e fiquei morrendo de medo de ser prolixo. Eu falei, mas você sentiu? Ai, não sei se eu fui prolixo ou não sei se eu consegui ir direto ao ponto. Eu falei, então, próxima vez, né, pede para um colega seu que vai estar na reunião com você e peça para ele dizer se ele sentiu que a sua fala foi um pouco prolixa ou não, né? A outra coisa é buscar ajuda profissional para fazer um 360 ou entrevistas de percepção, né? Então, uma pessoa que está de fora, porque às vezes a gente pode ficar sem jeito de pedir, ou a outra pessoa pode ficar sem jeito de falar para a gente, né? Então, a gente pedir para um profissional fazer entrevistas, né, conversas, para saber qual é a impressão que o meio tem sobre a gente, também é uma outra forma bem legal. Eu ponho essa cadeira aqui porque é isso, quanto mais gente, né, uma cadeira vista de frente tem um jeito, de lado, né? Então, quanto mais a gente puder ouvir várias pessoas diferentes, melhor. E aí, com esses feedbacks, a gente descobre o nosso lado luz, ou seja, os pontos fortes, né, os pontos cegos que a gente precisa trabalhar, e também esse lado sombra, ou seja, oportunidades que eu não estou vendo e que eu posso trabalhar, né? E aí eu brinco que pontos cegos podem ser pontos fortes usados em excesso. Então, por exemplo, a Miranda, voltando para ela, né, caso clássico de ponto forte usado em excesso. É que nem eu digo quando a gente põe sal na comida, sal é uma coisa boa, mas em excesso estraga a comida, né? Então, a Miranda é o nosso anti-exemplo nesse sentido. E aí, quando a gente fala de imagem, imagem se converte em reputação. Por quê? Porque, ao longo do tempo, aquela imagem que eu tenho, ela vai se sedimentando e ela vai gerando uma reputação na empresa, no mercado, no círculo de amigos, né? E a coisa é que 60%, esse é um dado super legal, e que eu falei, gente, não é possível. Depois eu comecei a reparar, e é verdade, assim, 60%, isso é pesquisa, das conversas das pessoas é sobre outras pessoas. Porque é verdade, a gente fala sobre, não de fofoca, mas a gente está sempre falando de alguém, né? Então, eu posso falar, puxa, hoje eu fui lá no Sou Segura e falo delas. Então, pronto, já estou falando. Então, a importância da gente cuidar, porque a gente está na boca das pessoas. E não estou dizendo das pessoas fofoqueiras que estão falando mal, não necessariamente, né? E quando eu tenho uma boa reputação, isso reduz incerteza sobre mim. Então, se eu sou um profissional que tem uma boa reputação na empresa, no mercado, as pessoas vão ficar menos inseguras de, por exemplo, me promover ou me contratar, etc., né? Da mesma forma que se eu não tenho, vamos supor que eu sou uma reputação de uma profissional que é um pouco, sei lá, centralizadora, ou fala muito ríspido, isso espalha, né? E aí, a última coisa que é bem interessante é que
os haters, ou as pessoas, né, que nos conhecem, se eles fazem algum comentário, quando a gente tem uma boa reputação, a gente consegue que as pessoas nos defendam, tragam o olhar delas, né? Então, a importância da gente cuidar dessa imagem que, com o tempo, vai virando reputação. Terminou meu tempo, só alguns ingredientes que eu queria trazer para vocês, né, dicas aí. Então, putz, tá bom, o que eu posso cuidar? E esse é um olhar muito pessoal meu, né? Obviamente que essa lista podia ser muito maior. Um sorriso, gente. Muitas vezes, né, numa reunião, no encontro com alguém, um simples sorriso pode mudar a forma como a gente é percebido. Uma escuta que é atenta, uma curiosidade pelo outro, olhar nos olhos. A gente entra em elevador e fica assim, né? Tipo, vergonha de olhar para as pessoas, olhar no olho, dar aquele bom dia. Entrar na sala e tomar a iniciativa de cumprimentar os outros. Quantas vezes a gente entra numa sala e fica ali, né? Finge que alguém ligou para a gente, fica falando no celular com o Zé Ninguém, para fingir que a gente está ali de vergonha, né? Aperto de mão firme, curiosidade pelo outro, perguntar, querer saber, né? Mostrar. Fazer aquele comentário na hora certa. Tem reunião que, às vezes, tem um monte de gente falastrão, falando demais, e tem aquela pessoa que fica quieta, mas, quando ela fala super certo, até porque ela escutou todo mundo antes, né? Então, esse é um outro ponto que é importante. Autoconfiança, a postura, os gestos. Isso tudo aqui são elementos para vocês pensarem como é que eu sou, como é que eu me percebo, como é que os outros me percebem. E aí, como é que eu posso melhorar, né? E é prática, tá? Passando aqui um pouquinho, a gente fala um pouco de introvertidos. Tá bom, eu sou tímido. Como é que eu faço? Dá para ter presença executiva? Claro que dá. Primeiro que a gente pode não tirar nota 10, mas sair de uma nota 2 para uma nota 6 já é muito bom, né? E é treino, tudo isso é treino. Né? Então, um pouco da mensagem que eu queria deixar para vocês aqui, aquelas pessoas que ficarem pensando assim, puxa, mas acho que eu, né, sou uma pessoa mais reservada, mais tímida, etc. E, por fim, pessoal, atenção para redes sociais, para a internet. Porque, quando a gente fala de reputação, a gente deixa marcas, né? A gente deixa marca no Google, a gente deixa marca na imagem, no que as pessoas percebem sobre a gente, no que a gente posta. A gente entra numa reunião e fica o tempo todo de câmera fechada, lá no Zoom. Né? Que imagem que a gente está projetando? Será que a gente está lá presente na reunião? Será que a gente está aparecendo? Ou vão estar pensando que a gente está ali deitadão no sofá e tipo de bode daquela reunião? Né? Ter esse cuidado com o que a gente posta, com um monte de meme que a gente fica divulgando em grupo de WhatsApp, porque isso tudo conta para aquela imagem que vai criando aquela reputação. Tá bom? Era isso aqui que eu tinha preparado para vocês. Nosso contato não termina aqui, então, contem comigo, eu estou no LinkedIn, me inscrevam, a gente continua essa conversa e quero desejar muito sucesso na carreira de cada um de vocês aqui. Obrigada. Obrigado, Mari, pela aula, hein? Então, gente, sorriam mais, hein? Falem pouco nas reuniões. Prestem atenção de verdade no outro, né? Isso é sensacional. Vamos começar a briga aqui, brincadeira, debate. Guadalupe, começamos com você. Vamos lá. O que mudou a sua visão, né, quando você iniciou a carreira de vestimenta, de postura, e o que você se tornou hoje? Conta para a gente. Olha, Tati, pouca gente aqui sabe, eu não estou no mercado de seguradora há muito tempo. Eu comecei em seguros em 2010, e eu tive a honra de trabalhar com várias mulheres maravilhosas que estão aqui hoje. Simone Negrão, a Tamara, a Karina, a Karen, e elas me acompanharam bem no início de carreira. Então, quando eu entrei no mercado, como advogada, plena e tudo mais, eu tinha muito essa questão da postura, da seriedade, da tecnicidade, e eu tinha a minha certeza, a minha segurança no técnico. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da carreira e tudo mais, saí da Mafre, fui para uma outra empresa, já começando a ter uma função de gestora, de gerente. Aí a gente vê que o técnico não basta, você precisa se comunicar. Eu sou uma pessoa introvertida, pode não parecer, mas eu sou. Eu sou uma pessoa que, quando entra na sala, eu prefiro ficar no telefone do que cumprimentar todo mundo. Mas é uma questão que, se você não mudar, você não se coloca disponível para as pessoas, você não se coloca de uma forma que as pessoas possam chegar a você. A partir do momento em que eu assumi o cargo de diretora, essa visão muda
completamente. Por quê? Porque você não está só responsável pela sua imagem enquanto gestora, enquanto representante da empresa, mas também como exemplo da equipe que você gere. Então, você precisa ainda mais abrir essa questão de posição, de comportamento, de trazer essa seriedade, mas, ao mesmo tempo, essa abertura para que as pessoas possam chegar a você. A minha trajetória para chegar na posição executiva que hoje eu tenho não foi fácil, foi dolorida, foi uma questão de realmente tirar as camadas e deixar com que as pessoas me vissem como eu sou, tentar entender a minha imagem, o que eu quero, o que eu sou, o que eu quero representar, o que eu quero que as pessoas vejam, o que as pessoas realmente veem. Mas o ponto mais importante você tendo a segurança de quem você é, conhecendo os seus limites e apresentando para as pessoas uma flexibilidade em chegarem em você, você consegue desenvolver a sua presença executiva. Você não vai desenvolver sozinho. O desenvolvimento da presença executiva é uma soma de fatores que vai chegar lá no elemento final, que vai ser o que você é perante a sociedade, perante a empresa, perante os seus amigos. Então, é uma trajetória, e, para mim, foi uma trajetória incrível. Eu tenho muito orgulho da trajetória que eu segui e tenho seguido, e que eu ainda vou seguir, porque a gente, pelo menos essa questão de ser uma executiva do mercado não é um destino final, é uma viagem, né? Então, tem muitos passos ainda a serem percorridos, mas é uma delícia. Então, eu convido todo mundo, quem quiser realmente buscar essa presença, ter uma presença executiva no mercado, na vida, faça essa trajetória, se conheça e busque sempre ter essa visão de tudo, de todos, de como você se porta, de como as pessoas te veem, porque é gratificante no final. Lindo. Lindo demais. E nos bastidores, a Guadalupe comentou que no passado era muito dura, tinha uma voz mais empossada. E olha a leveza e o que passa, né? Passa ainda muito mais segurança, confiança, né? Stephanie, você, como esta mulher jovem, é diretora. Qual o segredo do sucesso para ter um cargo de direção com esse tamanho todo, essa idade toda que você tem? Tati, bom, então eu vou levantar. Hoje de manhã eu fui me arrumar para vir para cá, e aí eu comecei a pensar que roupa que eu vou usar e o que eu vou colocar para as mulheres e para a plateia, para os homens que estiverem lá, me verem e como que eles vão me enxergar. Então, eu coloquei um vestido preto, que preto emagrece. Eu coloquei um salto alto, porque eu enfatizei meus 1,58,5. Porque, quando você está mais alta, você parece mais séria, você parece mais velha, no meu caso. Então, eu pensei todo o conjunto, me emperequetei toda, fiz escova, me maquiei, pensando que eu precisava parecer assim na plateia, né? Mostrar a minha presença executiva pela minha imagem. Então, antes de responder a tua pergunta, eu vou fazer uma coisa. Vou assumir minha baxice, entendeu? Sou pequenininha e quis assumir aqui minha baxice para vocês porque eu quis passar uma imagem de mais velha por muito tempo, eu tinha que ser muito séria nas reuniões e eu fui estereotipada. Então, quando eu chegava em alguma reunião, olhava e falava, essa menina vai estar aqui? Ela vai apresentar? Ela vai me ajudar? Ela que vai conduzir os meus processos? Então, isso também, para mim, foi muito difícil. E eu acho que a gente tem que confiar mais em nós mesmas, na nossa capacidade técnica, no que a gente tem a oferecer.
A nossa imagem é extremamente importante, né? A gente acabou de falar muito sobre isso, mas eu acho que a gente também precisa acreditar muito mais na gente, né? Vou falar uma coisa assim, não me julguem, não achem ruim, mas é um termo muito feio. Mas há 2 anos eu estava numa reunião e geralmente eu sou bem dura nas reuniões porque essa é a imagem que eu quero passar. Era uma reunião com CEOs, pessoas homens, né, de cargos bem acima do que eu. E no final da reunião eu me impus, eu me coloquei, eu realmente deixei ali a minha mensagem ser muito clara. Eu inclusive eu indaguei bastante, fui contra o posicionamento daquela reunião e dos homens ali que estavam colocando ali os seus argumentos. No final da reunião, um homem virou para mim e falou: "Meu, você tem mais pau do que muito homem. Teu pau é maior do que muito homem." Aí eu olhei, pensei, falei: "Então, calma, você está querendo dizer que foi bom ou ruim? Porque eu não entendi." E ele falou: "Não, você foi genial, foi maravilhosa." Então, quer dizer que eu só fui muito bem naquela reunião e eu me impus porque eu tenho um pau maior do que os homens que estavam ali. Então, eu sou jovem, quer dizer, hoje eu já não sou mais tão jovem, mas eu me tornei diretora com 29 anos e eu sempre acreditei muito no meu potencial. Eu acreditei na minha entrega. Eu estudei bastante, eu fui atrás, eu sempre questionei muito, sempre aceitei os desafios, sempre. Por mais que eu não soubesse, que eu tivesse medo, e óbvio, eu tenho muito medo, todas nós, até para entrar aqui a gente fica insegura, né? Mas a gente tem que acreditar, nós temos que acreditar. Então, a gente tem que confiar nos nossos talentos, e nós temos muitos talentos. Então, eu realmente tive uma trajetória, eu acreditei, ainda acredito, e eu tento passar sempre essa segurança para quem trabalha comigo, porque eu quero ouvir, eu quero saber a opinião, eu quero, inclusive, estar errada. Eu quero muito estar errada, muito, porque eu estou vendo que as pessoas que estão comigo estão confiantes da opinião delas, elas estão confiantes do trabalho delas, e estão ali se sentindo tranquilas para me passar ali essa visão. Então, eu acho que esse era um pouquinho dessa minha trajetória. Então, fica o conselho, joga fora esse salto agora, né? Não precisa de salto, não. E aí chamamos a Márcia para também criar uma polêmica aqui. Obrigada. Merecido, merecido. A Márcia é vice-presidente, ela é minimalista. Me explica para quem não sabe o conceito e... Vou explicar, gente. Assim, para a primeira coisa, tá? Para ser minimalista, você não tem que se vestir mal. Você só tem que ter poucas coisas, coisas de qualidade, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho da minha trajetória. Quando eu comecei no direito, eu achava que eu tinha que ser algo tipo Suits, né? Não sei se alguém já viu aqui esse seriado, mas eu não sei em que tribunal que aquela advogada vai, porque ela vai com os vestidos vermelhos, assim, fantásticos, né? E eu achei que eu tinha que ser esse tipo de advogada que é super alinhada, vestido, sapato alto, lobotão, essa coisa, e bolsa e joias. E, no final, eu tinha carnê de uma joalheria de São Paulo. Eu estava trabalhando para pagar as roupas que eu ia no trabalho. Não eram roupas para sair, eram roupas para ir para o trabalho. E aquilo não fazia sentido. Não fazia sentido. E eu acho que assim, muita gente, eu vejo, né, muita gente jovem gastando dinheiro que tem e o que não tem para sustentar um carro maravilhoso, uma bolsa que é 5 vezes o que a pessoa ganha no mês, e joias. E aquilo foi pegando, né? Eu sou budista, né? Minha família é budista, eu acabei adotando o Zen budismo, e eu fui percebendo que eu não ia chegar em lugar nenhum daquele jeito. E eu encontrei com um amigo meu, que meu amigo falou o seguinte: Márcia, o dia que você tiver independência financeira, você vai ser uma profissional melhor, porque você é uma advogada e de compliance.
E você não pode estar dependendo do teu bônus, que é o seu presidente que vai decidir o seu bônus, que é o resultado da companhia que vai dizer o seu bônus, se você é uma área de controle. Então, aquilo me pegou e eu falei, gente, não faz sentido esse estilo de vida para mim. E aí eu comecei a comprar menos coisa, e até achei engraçado, porque a foto que está aqui no painel, a minha, né, que apareceu aqui, eu estou com essa mesma roupa, gente. E eu até... E eu fiz uma brincadeira com a Tati ontem, que ela falou, ai, você vai nos 2 dias? Eu falei, não, porque eu só tenho uma roupa de evento. Então, assim, e quando eu fui fazendo essa transformação, eu tinha uma insegurança muito grande, né? Então, assim, poxa, como é que eu vou deixar essa imagem de pessoa bem-sucedida, né? E fui tentando adaptar e tudo mais. Aí eu comecei a ir de bicicleta para o trabalho, né? E aí eu nem comprei uma bicicleta, eu peguei aquela bicicleta do Itaú, eu pagava R$10 por mês, e eu pegava a bicicleta, tinha uma na frente da minha casa, tinha uma na frente da... Então, eu ia de tênis para o trabalho. E eu fui começar a perceber que aquilo era uma coisa na minha cabeça, né? Óbvio, não estou generalizando, gente. Tem empresas, tem ocasiões, né? Mas que sustentar aquele estilo de vida era uma coisa da minha cabeça, que era ser bem-sucedida não era aquilo. Ser bem-sucedida era outra coisa e não era aquilo que estava me fazendo ir para frente. O meu posicionamento, inclusive em reuniões, até melhorou, né? Porque eu deixei de parar e ficar olhando as pessoas que estavam fazendo reunião comigo para ver se eu estava bem vestida, para eu me comparar com as pessoas, nossa, aquela pessoa deve ser importante porque ela está muito bem vestida, para relaxar, para ser eu, para conseguir. E nisso foi muito engraçado, porque assim, a minha linguagem também foi simplificando. E quando você é uma advogada de dentro de uma empresa, não adianta você falar doravante, não adianta você falar outro sim. Você tem que falar a linguagem do seu cliente interno, né? Então, assim, eu comecei minha carreira numa empresa de engenheiros. Eu olhava para o engenheiro, eu já ouvi coisas do tipo, ai, filhinha, qualquer coisa, se é bonitinha, você casa. Então, o que acontece? Não adianta você tentar, assim, ser, sabe, aquela imagem de pessoa poderosa, aquela linguagem que ninguém entende. Ser simples te dá uma paz e acaba passando para as outras pessoas o quão segura você é. Porque só uma pessoa muito segura vai fazer uma reunião completamente assim, à vontade, né? Sem se preocupar, ai, minha unha hoje, nossa, não fiz minha unha hoje, será que... Né? Eu acho que a gente tem que se preocupar com o básico. E hoje eu sou uma pessoa assim, muito mais feliz. Meu guarda-roupa é igual ao da Mônica, tá? Eu só tenho roupa branca e preta, né? Eu até brinquei também com a Tati, eu falei, olha, Tati, além do branco e preto, eu tenho uma camiseta rosa, que é para o mês da mulher, eu tenho uma azul, que é para o Novembro Azul, e tenho uma camisa de festa junina, que são os 3 eventos de empresa que eu tenho que ir vestida. E é isso, eu acho que assim, essa é a minha mensagem, eu acho que quem está aí desenvolvendo a carreira agora, não se preocupar tanto em gastar o seu salário para sustentar um estilo de vestimenta que não consegue, que não condiz. Não é isso que é importante. Eu acho que isso é muito importante. Nós que estamos aqui podemos dizer, não é isso que vai fazer a diferença. A sua presença é muito mais importante do que a sua aparência, né? Então, é isso que eu queria deixar. Parabéns. Muitas aulas, hein? Seja simples, né? Seja você. É difícil falar depois dessas superpoderosas, né? Eu tive a oportunidade de fazer a gestão direta de 10 CEOs. E o que eu aprendi com todos eles, né? Que você realmente consegue uma boa reputação quando você é autêntico. Não significa usar uma calça de ursinhos carinhosos, mas o que você faz, ele grita tão alto que eu não consigo te ouvir. Então, o que você faz é muito mais importante do que você fala. Então, no momento em que você quer construir uma boa reputação, você precisa ter verdade em todos os lugares que você está.
Você cumprimenta o seu VP, o seu par, mas você cumprimenta o porteiro? Você coloca nas redes sociais que você realmente quer equidade, quer empoderamento feminino, mas você fere as pessoas da sua equipe, né? Então, a sua reputação é construída com o que você faz. E quanto mais conexões você tiver na vida, mais forte você terá enquanto reputação, porque aí a sua reputação ela é um conjunto de todas as pessoas que estão com você. Você vira um grande quebra-cabeça com todas as centenas e, quem sabe, milhares de conexões que você tem na vida. Eu não me apresentei no início de propósito, porque hoje é um dia muito importante para mim. Vou falar calma para não, né? Falar com tranquilidade. E eu quis fazer essa surpresa porque a Mariana, que está aqui, ela foi minha coaching nos últimos meses. E hoje eu estou sendo promovida a diretora de comunicação e marketing da Mafre. Obrigada, meninas. Eu quis dividir isso porque a Mariana, a Jaqueline, minha chefe, que está aqui, minha líder, chefe não, desculpa, foram responsáveis por isso. Mas, para fechar, temos ainda mais emoções aqui. Meninas, uma frase sobre que legado vocês querem deixar para as futuras líderes que estão sentadas aqui no palco. Por favor, Mari. Acho que eu faria um comentário sobre imagem, sobre vestimenta, fazendo gancho aqui, né, que a gente escutou da Márcia. Quando a gente fala de presença executiva, né, de posicionamento de mulher executiva, vem a pergunta roupa, né? Antigamente, quando eu comecei minha carreira, tinha uma coisa, não vai de saia curta, não vai com decote. Eu usava na Parmalat terninho, né, meu terninho e taieiro, eu tinha todas as cores, não sei o quê. Hoje, gente, é isso. Cuide da imagem de vocês da forma que vocês se sentem bem, né? Se eu gosto de pôr um vestido, se eu gosto de estar mais arrumada, menos arrumada, não importa. Importa aquilo que faz com que a gente se sinta bem, né? Seja a gente, e com isso se sinta autoconfiante. Então, acho que queria deixar essa última mensagem sobre look, né? Porque sempre vem essa dúvida aí. Bom, minha mensagem é que vocês acreditem em vocês, confiem em vocês. Meu ex-marido falava para mim que mulher de cabelo comprido não se posiciona bem, tá? Que mulher de cabelo comprido parece vagabunda. Então, por muito tempo, eu usei cabelo curto, sendo que eu não gostava de cabelo curto. Eu sempre gostei de cabelo comprido, porque eu me sinto melhor, eu me sinto mais bonita. E eu, por muito tempo, deixei de me colocar como eu queria. Eu me separei, graças a Deus, hoje eu sou casada com um homem maravilhoso, que está me assistindo, está assistindo a gente aqui também, e eu não confiei em mim por muito tempo. Não confiei. Eu tive medo de me separar, medo de realmente dar os próximos passos. E quando eu tive coragem, eu uso sim cabelo comprido, eu gosto, eu me sinto mais bonita, mais feminina, e vou continuar usando. E eu quero que vocês possam se olhar no espelho e acreditar em vocês, acreditarem no potencial de vocês, não serem tão perfeccionistas. A gente não precisa ser tão perfeccionista, não precisa. A gente entrega. Então, eu quero muito deixar esse recado para vocês confiarem, acreditarem mais em vocês mesmas. Bom, gente, se eu pudesse, né, deixar alguma coisa para as futuras gerações de líderes, eu diria, sejam leves, né? Eu acho que nós, mulheres, nós temos tanta preocupação com o que os outros pensam ou vão pensar da gente, nós fomos criadas assim, né? O machismo não está só na cabeça dos homens, nós, várias de nós aqui, fomos criadas por mães machistas, eu, inclusive. Minha mãe, eu sei costurar, bordar e tricotar. Então, nós fomos criadas por pessoas machistas que trouxeram várias culpas para cima da gente e que a gente não precisa carregar.
né? Então, quando a gente consegue se libertar dessas culpas e perceber que isso era uma coisa da nossa cabeça, a nossa vida melhora muito. Então, sejam mais leves, né? Parem e pensem nas coisas nas quais vocês se preocupam, e pensem, isso é uma coisa da minha cabeça ou, de fato, eu tenho que me preocupar com isso? Na maioria das vezes, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, às vezes, a gente fica tão preocupada. Ai, eu fui com a roupa errada na reunião. Ai, estava todo mundo de terno e eu estava de calça jeans. Mas não é isso que faz a diferença. Se você tocou em um ponto naquela reunião que foi vital, você fez muito mais do que todo mundo que estava de terno. Então, sejam leves. Levem a vida de uma forma mais leve. Muito legal, muito bom. Eu diria, sejam sempre felizes. Quem me conhece sabe, né? Sejam sempre alegres, sorriam para a vida. Acho que é isso que importa, né? Como líder. Não é à toa que queremos que Guadalupe feche o nosso painel. Por favor, Guadalupe. Gente, todo mundo fala que a função executiva é uma função muito solitária, que você se isola e tudo mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Por trás de toda mulher forte, tem uma outra mulher mais forte ainda segurando a mão dela. Vou ficar emocionada. Hoje, eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje minha mãe e minha avó me vendo palestrar pela primeira vez num evento sobre empoderamento. E eu fico muito feliz de poder dar esse orgulho para elas, que são mulheres muito fortes, muito verdadeiras, e que seguraram minha mão durante a minha trajetória inteira e nunca me deixaram cair. Então, tenham mulheres fortes perto de você, porque é assim que a gente consegue chegar lá na frente. Obrigada. Obrigada, gente. Encerramos. Ô, gente, fala a verdade. Nossa, olha que lágrima. Como não se emocionar? Gente, parabéns. Oh, gente, uma calorosa salva de palmas. Vocês são lindas. E parabéns pela filha que tem, a neta que tem, viu? Ao som do aplauso, vem carregado de um muito obrigada a todos vocês.